Fala aquarista, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Mas vai ser sobre um assunto bem importante, que é sobre troca parcial de água, tá? Então, você vai aprender aqui quando que você deve fazer sua troca de água e quando que você não deve fazer, tá? Entender um pouquinho mais desse processo, tá? Então vem comigo que você vai aprender sobre isso aqui hoje. Por definição, o que é a TPA e por que você deve fazê-la, tá? Então, não querendo entrar em nenhum mérito de, por exemplo, se você já faz uma vez por semana, ou se você faz uma rotina de 2 vezes por semana e tal, não estou entrando nesse mérito. Vou tentar te explicar o porquê que você deve fazer, tá? Então, a primeira coisa, a troca parcial de água nada mais é que você remover uma quantidade de água dentro do aquário, né, com algum excesso de alguma coisa, né, que eu vou te explicar, e você repor com água nova. Então, basicamente é isso, tá? Geralmente a gente troca entre 10% a 30%, né, pra gente não ter um desequilíbrio dentro do aquário, tá? Mas geralmente é isso que significa a troca parcial de água. E aí vem a parte do porquê que você deve fazer. A nossa biologia dentro do aquário, nossos peixes e outros animais, por eles estarem vivendo, metabolizando as coisas, né, vivendo mesmo, eles vão eliminando coisas na água, né, dejetos na água. Esses dejetos vão se decompondo, vão gerando toda aquela história do ciclo do nitrogênio que a gente já sabe, tá? Inclusive, vou deixar até aqui no card, aqui no vídeo, falando sobre ciclagem, né, de um outro vídeo meu aqui. Mas esse processo da ciclagem, né, principalmente a geração de amônia, nitrito, nitrato, são substâncias tóxicas, sendo que o nitrato é a menos tóxica das três, tá? Então, geralmente, a gente faz a TPA para eliminar um excesso de nitrato. Em teoria, nosso aquário já está ciclado, né? A gente está fazendo uma reposição de água para eliminar esse nitrato. Então, a gente deve fazer a TPA nesses casos, para eliminar nitrato, eliminar nitrito ou amônia, por alguma aventura, seu aquário teve uma desestabilização por algum motivo, e você faz uma TPA de forma emergencial. Então a TPA ela serve para isso. Ela pode ser preventiva e ela também pode ser emergencial, nesses casos. Então, preventivo, a gente vai tirar a água para eliminar esses excessos e emergencial quando estiver acontecendo alguma coisa fora do controle, para a gente tentar não deixar a nossa água muito tóxica, tá? Então a gente deve fazer nesses casos, tá? A TPA. E eu vou te explicar também do porquê que a gente não deve fazer a TPA, tá? Então, nesses casos que eu falei, a gente vai estar tirando excessos de matéria orgânica, a gente vai estar tirando excesso de compostos nitrogenados da água, e esses compostos vão sair e ser diluídos. Então, quando que você não deve fazer? Se seu aquário está bem estabilizado, tá? Você não percebe, por exemplo, crescimento de algas em excesso dentro do aquário, porque algas vão sempre existir, tá? Mas se você não percebe um crescimento fora do normal, principalmente nos vidros, nas rochas, nos troncos, se você não percebe isso, quer dizer que seu aquário está muito bem estabilizado. E você está fazendo ali os testes frequentemente, testes de amônia, testes de nitrito, e enfim, você pode até fazer um teste de nitrato se você quiser. Mas eu prefiro olhar a própria natureza me dizendo isso. Então, como que a gente faz? A gente deixa, né, por exemplo, as algas dizerem, como um biomarcador, digamos assim, dentro dos nossos aquários. A gente deixa elas dizerem que o nitrato está começando a crescer, está subindo, certo? Dentro do nosso aquário. Então, se a gente começar a ver ali um pouquinho de alga já crescendo no vidro, aquela alga verde, né? Então a gente já pode dizer, opa, já o nitrato aqui no aquário está subindo, seria legal então fazer uma manutenção, fazer uma limpeza e uma troca de água preventiva, tá? Então, nesse caso, ok. Mas se a gente não tem isso, se nosso aquário está muito bem estabilizado, não tem por que a gente fazer uma troca de água. Porque a troca de água, ela também vai desestabilizar o nosso aquário. Principalmente quem faz trocas muito grandes, né, de mais de 30% de água. Geralmente eu faço aqui no meu algo entre 10%, no máximo 20% do volume de água, né? Então, você também fazer muita troca de água, você desestabiliza o seu aquário, tá? Outro ponto também que a gente tem que pensar quando a gente não deve fazer TPA no nosso aquário é se a gente está fazendo alguma medicação dentro do aquário. Se a gente não tem um aquário hospital e a gente está fazendo a dosagem da medicação diretamente no nosso aquário principal, então não é uma boa você fazer TPA nesse momento, deixar o remédio ali agir
e não realizar a TPA nesse momento aí. Outra coisa que eu não comentei também seria a questão de, se você tem um aquário plantado, né, o próprio nitrato e a amônia que vão sendo geradas ali, elas vão ser consumidas de certa forma em boa parte pelas plantas. Então, já remetendo ao ponto do que eu falei sobre a questão do aquário estabilizado, você pode ter um aquário estabilizado sem plantas, né? Mas em tese, assim, eu vejo muito um aquário mais estabilizado, digamos assim, que seja plantado, que tenha plantas. Ou que tenha alguma coisa que consuma esse nitrato, essas substâncias, né? Então a gente pode pegar alguns exemplos de outros tipos de aquário que requerem uma manutenção maior, por exemplo. Aquários marinhos, que, por exemplo, só tem corais e alguns peixes, eles não têm nada que consuma fosfato ou nitrato, por exemplo. Então a gente, às vezes, pode fazer uso de algum material que vai gerar uma biologia ali, algum tipo de bactéria, que vai consumir isso, né? Se a gente não tem isso, a TPA é uma forma barata, entre aspas, da gente resolver o problema, da gente diluir esse problema, né? Fazer uma manutenção preventiva. A gente também tem aqueles aquários jumbos, aqueles aquários que tem peixes muito grandes, né? E esses vão requerer TPAs até mais frequentes, de 2, 3 vezes por semana, talvez. Acho que 2 vezes por semana. Pela questão da carga orgânica mesmo que gera. E aí isso é uma manutenção preventiva. Se a gente tiver uma alta carga de filtragem e de biologia, talvez nem precisa ser tanto assim frequente a TPA em aquários grandes assim. E tudo vai depender da questão da filtragem. Você vê se seu filtro está realmente dimensionado, e nesses casos até está bem superdimensionado, né? E com isso a gente vai ter cada vez menos a necessidade de fazer TPA, porque a gente vai ver que esse nosso aquário está muito estabilizado. A gente vai passar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, a gente vai ver, pô, nosso aquário não está dando alga, ou está dando muito pouco, e essa alga, ela aparece e some, por exemplo. Então, isso, digamos assim, é a estabilização do aquário. O aquário está bem estabilizado. E dessa forma a gente não vai precisar mexer, entende? Então, é meio que um pouco disso, galera. A gente tem um bom senso. TPA é uma ferramenta, tal como outras que a gente tem no aquarismo, que é uma ferramenta que a gente não precisa despender de produto ou de equipamento. A gente pode fazer essa troca de água para prevenir ou resolver um problema. Tá? E a gente pode também fazer mão de produtos para a gente também diminuir a frequência de troca de água. Tá? Então, a gente pode partir para mídias cerâmicas que tenham, digamos assim, uma camada anaeróbia, como, por exemplo, aquelas mídias nanoblocks, se eu não estou enganado, vou deixar aqui no vídeo. A gente pode também ter uma camada de substrato mais alta, para a gente ter uma zona anaeróbia também. Isso ajuda a gente a remover nitrato e completar o ciclo do nitrogênio. Tá? A gente pode ter aqueles materiais removedores, removedor de nitrato, removedor de fosfato, que também tem alguns produtos desse tipo, tá? E, claro, a gente vai sempre tentar buscar o equilíbrio. Eu acho que o ideal é sempre buscar o equilíbrio de tudo, tá? Mas, enfim, a TPA, ela é uma ferramenta pra gente, e a gente vai fazer ela dessa forma como eu falei. Então, para encerrar aqui o vídeo, então vamos recapitular. A TPA, ela é basicamente uma troca de água que a gente vai fazer, tá? De 10 a 30%, eu recomendo aí para vocês. Essa troca de água é para remover excessos de matéria orgânica e substâncias nitrogenadas da água, tá? E como outras coisas que podem estar causando um desequilíbrio no seu aquário. Então, é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem está começando, né, e está aprendendo. Não tem uma regra de ouro, tenho que fazer 1 vez por semana, tenho que fazer 2 vezes por semana. A gente tem que sentar, olhar o aquário, observar os biomarcadores do aquário, isso é muito importante. Mas se você fica confortável de ter essa prevenção de 1 vez por semana, tá fazendo a troca de água e tal, faça, tá? Faça, continue fazendo. Se seus animais estão super bem, se suas plantas estão crescendo, estão se desenvolvendo, né? Faça trocas, por exemplo, menores. Por exemplo, se você faz 1 vez por semana, faz de 10% do aquário, ali, da água do aquário, né? E você vai observando, né? Talvez você não precisasse fazer, mas se você fica confortável com esse tipo de manutenção, beleza, tá tudo certo. Não tem uma regra, tá, galera? Então é a gente sentar e olhar nossos aquários e ver o que tá funcionando, sabe? Então é o que eu tenho para passar aqui para vocês. Não é uma regra, mas é importante vocês entenderem o porquê que a gente tem que fazer e o porquê que a gente não tem que fazer, sabe? Então é isso, tá? Então eu quero agradecer a quem ficou aqui assistindo até o final.
deixar aqui o like, quem gostou do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? E vou deixar aqui uns vídeos aqui no final, e a gente se vê na próxima, galera. Valeu!